E vem aquela pergunta: aonde foi que eu errei? Existe como procurar um culpado quando há falha na identidade sexual ou do adolescente ou do adulto? Rubem, né? Olha, Rubem, essa palavra de procurar um culpado, ela é um pouco forte, né? Porque, na verdade, nós nascemos com um coração inclinado ao mal, né? Todos nós. Nós nascemos com um coração caído. Então, mesmo que nós tenhamos crescido numa família extremamente funcional, organizada, amorosa, disciplinada, mesmo assim, todos nós aqui nascemos com o ingrediente principal, inclinado ao pecado, que se chama coração caído. E ninguém tem como fugir disso. Agora, quando a gente se encontra já numa relação onde a gente percebe que o filho real, né, aquele filho que chegou na adolescência e ele vem apresentando coisas que não foram projetadas por você, ou que você não gostaria que ele estivesse vivendo, né, que você identifica que as possíveis causas, né, você começa a mapear aonde você errou, é claro que você vai encontrar. Com certeza você vai encontrar. Agora, esse lugar de culpa, essa palavra eu acho um pouco perigosa, porque eu trabalho com um grupo, como eu falei no início aqui, de pais de homossexuais. E esses pais, Rubens, quando a gente recebe no nosso grupo, que se chama Farol na Família, esses pais, eles chegam até nós justamente com o peso de uma culpa. E a culpa é justamente o lugar aonde Satanás quer que ele permaneça. Porque a culpa é um lugar de passividade e de autocomiseração. Ela não te permite ser proativo com relação à situação que você está vendo seu filho hoje. Ok, então entendi, o meu filho cresceu, não corresponde às minhas expectativas morais, não vive de acordo com os meus preceitos morais, com aquilo que eu projetei para ele. Mas e a partir de agora, então, o que eu posso fazer com relação a isso? A gente percebe algo que eu acredito que seja uma das primeiras coisas que deveriam ou devem acontecer com esse pai, que entrou nesse lugar chamado culpa, que é justamente chorar esse filho que não deu certo. Não deu certo aonde? Não deu certo dentro das expectativas dele. Então é um filho idealizado. Esse filho idealizado, ele é impossível de ser amado, porque ele não é o filho real. O filho real é o filho que você tem ali hoje, que quem sabe esteja com amizades que você não gosta, quem sabe esteja vivendo relacionamentos que você não aceita, você não aprova, ou esteja vivendo um estilo de vida que não foi o que você desejou para ele. Então, abrir mão, chorar esse filho que não funcionou, que não deu certo, para que você consiga, de forma agora proativa, responsável e sem culpa, se conectar a esse filho que existe. Porque aquele não existe, ele só existiu no seu psiquismo, que você projetou desde o ventre desde o seu ventre, que seria assim, que teria tal profissão, que se casaria com tantos anos e que faria um filho projetado. Então, abrir mão desse filho, quando você começa a se conectar com esse filho real, esse filho que existe, se conectar ao coração dele, você sim realmente vai perceber que durante toda a vida dele tem coisas que você realmente deixou de fazer, que poderia ter feito. Ou tem coisas, quem sabe, que você fez demais e não precisava. Os seus excessos ou as suas faltas, as suas ausências. E a palavra de Deus nos diz que quando a gente entende, o Senhor Jesus nos fala que tem alguém que tem algo contra nós, a gente expressa arrependimento, espírito de reconciliação. Você pede perdão para o seu filho para que possa restabelecer uma nova forma de caminhar, então. Quem sabe não mais a partir de cobrança, quem sabe não mais a partir de um distanciamento, mas a partir agora de uma conexão. Então você sai de um lugar de culpa, que na verdade é uma emoção caída, é uma emoção que existe para te deixar dentro de um lugar chamado cativeiro, e a gente gosta de estar nesse lugar, porque dentro desse lugar chamado cativeiro, eu tenho presenciado, Rubens, muitos pais esperando um milagre, porque se colocaram num lugar de culpa,
e não assume mais um lugar de proatividade ou responsabilidade com relação à vida do seu filho. E não, Deus conta conosco. Com os primeiros que Deus vai contar, será com a família. É o time que Deus conta para resgatar, para restaurar a consciência de filho que quem sabe ele não tem, ou a identidade de filho que quem sabe ele perdeu. Então, quando a gente entra nesse lugar de culpa, a gente não consegue pensar de forma estratégica, a gente não consegue se conectar, a gente não consegue ser proativo na vida do nosso filho, que quem sabe está entregue a ideologias, está entregue ao mundo, está entregue a si mesmo. E aí nós temos duas pessoas adoecidas, uma dentro de um cativeiro chamado autocondenação, e a partir disso a gente espera um milagre e não participa do processo de restauração do nosso filho. E do outro lado, um adolescente confuso, que precisa ser afirmado, que precisa ser conectado. Entende? Então se instala um ambiente onde não há cooperação e onde não vai haver progresso. Então, primeira coisa, sair desse lugar de culpa, que é uma emoção caída, onde é a sua velha criatura dizendo, eu não me perdoo por ter falhado. Esse é o lugar chamado culpa. Eu não me perdoo por ter falhado. No momento que eu entendo que eu falhei, que eu errei e eu me perdoo, eu saio desse lugar de culpa e assumo um lugar de responsabilidade na vida dos meus filhos.